Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um programa Entrevista da Hora e hoje nós vamos falar de Jogos Parapan-Americanos. Eu tenho a honra de receber aqui ele que é médico do exercício e do esporte, João Lombardi. Muito bem-vindo, doutor. Grato pela presença. Satisfação é toda minha e prazer em estar conversando aqui com vocês. Bom, os jogos esportivos de alto rendimento, eles, como a Olimpíada ou os Jogos Pan-Americanos, exigem uma preparação física profissional. O acompanhamento médico, do educador físico, enfim, é fundamental para evitar lesões, para garantir um aproveitamento melhor nos treinos. O João Lombardi, ele é médico do exercício dos esportes, como eu já disse, e ele tem se destacado, né? Esteve nos Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2021 e 21 e agora foi convocado para acompanhar a comissão brasileira nos Parapan-Americanos em Santiago. Doutor, primeiramente, qual que é o papel do médico do esporte nessas competições internacionais? O senhor esteve lá em Tóquio, agora está indo para Santiago em breve, né? Sim, o papel do profissional da saúde, aí quando falamos profissional da saúde, envolve os médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, os treinadores, é que o atleta chegue no melhor rendimento possível na competição-alvo, que nesse momento agora estamos falando do Parapan, mas é claro que tem campeonatos mundiais, Paralimpíadas, Olimpíadas, então esse é o nosso papel de entregar o atleta na melhor performance possível. Claro que quando a gente fala do ambiente esportivo, as maiores problemas de saúde vão acabar sendo ortopédicos, questões musculares, mas também questões clínicas, porque o atleta ele é um ser humano igual a todos nós e ele tem doenças, tem questões relacionadas a problemas de saúde e a gente está lá para atuar justamente nesse sentido durante a competição e na preparação também. Há muita diferença, doutor, entre um atleta e um para-atleta quando a gente pensa numa preparação profissional. Hoje em dia, o esporte adaptado, o esporte paralímpico, ele já está em altíssimo rendimento. Então, nós estamos falando ali em resultados que pessoas sem deficiências nenhuma conseguem atingir resultado que atletas paralímpicos atingem. E a gente tem vários exemplos, inclusive brasileiros mesmo. Então, a gente fala de altíssimo rendimento mesmo. O que a gente direciona são para as deficiências que a pessoa tem no esporte adaptado, no esporte paralímpico, para que ele execute, dentro da deficiência que ele tem, a melhor performance possível. Então, vão ter adaptações, mas os resultados são surreais se você for pegar para ver os índices e os tempos, eles são bem incríveis mesmo. Quer dizer, a gente está falando de uma dedicação, por exemplo, se a gente for olhar, é óbvio que cada modalidade adaptada vai exigir um conjunto de esforços e aperfeiçoamento muscular, né, doutor? Mas, assim, o tempo de preparação, quer dizer, 3 horas, 4, 5, 10 horas por dia, uma receita nutricional semelhante, como é que é isso? É basicamente igual a parte de periodização de treino como um atleta convencional mesmo. Então é rotina de treino diária, muitas vezes dobrando os treinos de manhã, de tarde, fazendo segmento nutricional com fortalecimento muscular em academia, periodização de treino dentro dos ciclos de competição. Então é muito, muito, muito semelhante, muito igual do que é um convencional. Então são atletas que se dedicam exclusivamente, têm como profissão para pagar as contas, colocar comida na mesa, o esporte mesmo. Nós estamos chegando no sétimo jogo Parapan, né? É o quinto feito em conjunto com os Jogos Pan-Americanos. Isso foi uma decisão de fazer dois eventos em uma cidade só, né? Facilita o processo de logística, todo o trabalho envolvido, né? O senhor Sim. acompanhou, tem acompanhado desde quando? Eu entrei no Comitê Paralímpico Brasileiro como freelancer, fazendo alguns eventos, em março de 2017. Desde então, eu estou lá e fazendo torneios, competições, e atualmente eu resido aqui em Cuiabá, no nosso estado, Mato Grosso, e eu fico na parte médica assistencial. Não faço mais parte da rotina, como eu fazia antigamente, lá no centro de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, mas eu estou lá, então, como médico assistencial, dando esse suporte para
torneios e competições desde março de 2017. Então, já estou no meu 7º ano aí, com a convocação para Tóquio, agora para o Parapan, e várias competições também, torneios, competições internacionais e nacionais, desde Jogos da Juventude. Fui convocado também para as Paralimpíadas de Inverno de Pequim no ano passado, mas por questões de agenda acabei não conseguindo ir. Então, são agora aí mais de 6 anos dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro aí. Bom, as modalidades mudaram um pouquinho, né, doutor? Parece, desde o último dos jogos para cá. São 16 modalidades, aquelas que exigem mais do atleta. O senhor pode falar um pouquinho dessas modalidades? Me parece que tem uma questão que é interessante, que algumas modalidades, inclusive, são mistas, né? Homens e mulheres jogam juntos. Isso. Bom, o esporte paralímpico ele é dividido em classes para que a deficiência, os atletas façam a competição com deficiências semelhantes à dele. É por isso que existem várias classes. E aí, para você ser elegível como um atleta paralímpico, precisa que a condição ela seja permanente e irreversível dentro da medicina. E aí isso vai ser feita uma classificação, que a gente chama classificação funcional, que são 10 tipos de classificações. 8 delas são físicas, aí tem a visual e tem a intelectual. Então, é visual, intelectual e 8 deficiências físicas, que variam desde perda de força, alteração de estatura, deficiência de membros e outras questões. Então, assim você é classificado como um atleta paralímpico. Dentro disso, o impacto da sua deficiência, você vai competir com pessoas semelhantes. E muitas vezes é feito dentro de competições na mesma prova, mas o resultado são em classes diferentes. Então, tem atletas masculinos e femininos na prova, tem atletas de classes diferentes, mas o resultado vai ser de acordo com a classe dele. Então, se a gente for pegar, por exemplo, numa prova com uma classe de um atleta de classe 1 e vai ter na prova lá classe 2, 3 e 4, o resultado vai ser sempre de acordo com a classe, mesmo a prova tendo sido misturada de classes diferentes ou então de gêneros diferentes também. Dá para identificar, falar um pouquinho mais, por exemplo, doutor, dessas classes? Por exemplo, quando a gente olha para a natação, né, a paranatação, como que ela se divide? Porque às vezes a pessoa não tem um membro superior ou não tem dois membros, quer dizer, esse tipo de classificação que o senhor está falando? Como que é isso? Sim, podemos pegar exemplos dos dois que acabam sendo os mais visados, que é a natação e o atletismo, por exemplo. Na natação, a gente tem desde deficiência intelectual, deficiência visual e deficiências físicas. Então, por exemplo, deficiência visual dentro da natação, ela vai da classe S11, que é a deficiência visual total, aí S12 que é a deficiência visual, é baixa visão, e a S13, que é a deficiência visual parcial, vê cores, vultos. Então, isso, quem é deficiente visual total vai nadar contra quem é deficiente visual total. Não vai estar na mesma classe da baixa visão. Ou então, por exemplo, a gente tem as deficiências. Vamos pegar um exemplo agora do atletismo. O atletismo, se a gente pega ali uma deficiência física, que pega ali por exemplo, paralisia cerebral, que a gente acaba colocando no mesmo grupo. Um T36, T37, T38, são deficiências físicas, mas de acordo com o impacto da paralisia cerebral, vai competir com a sua classe ali. Já a deficiência intelectual no atletismo é a classe T20. O nanismo, que é a baixa estatura, é a classe T40. Então, são diferentes classes para diferentes deficiências. Por exemplo, dentro do esporte paralímpico existe, vamos pegar o exemplo da deficiência visual. A gente tem o futebol de cegos, que o futebol de cego é a classe B1. Então, é um esporte exclusivo de deficientes visuais totais. Já o goalball, que é outra modalidade de deficientes visuais, ela tem B1, B2 e B3. Então, vai desde deficientes visuais totais
até a baixa visão, deficiência visual parcial, que a gente chama ali. Então, varia ali entre as classificações funcionais dentro de modalidades esportivas diferentes. Além desses, né, que a gente já citou, que são os mais conhecidos, a gente tem para badminton, para powerlifting, taekwondo, tênis de mesa, né? Inclusive essa anteposição do termo para é recente, né, doutor? Para a maioria. Isso, isso inclusive, eu fui até recentemente atrás de procurar a questão, porque o nome é Paralímpico e não Paraolímpico, e o que eu consegui achar dentro da minha curiosidade é a questão, foi estabelecido, não foi faz tanto tempo assim, como você disse, e chama Paralímpico por questões a Olimpíadas, ela é uma marca, então o símbolo das Olimpíadas, o nome Olimpíadas, então envolve aquelas questões de royalties e tudo mais, e já o Paralímpico é o Paralímpico, também é a mesma coisa, tem a própria simbologia, e aí por isso da instituição desse nome. Foi essa a explicação que eu tive a curiosidade de ir atrás também para saber. Doutor, tem uma coisa que hoje mexe muito com a cabeça das pessoas, que é a questão do esporte trans, né? É, é um gênero, um novo gênero, é justo, não é justo? Porque quando a gente olha para o Paralímpico, por exemplo, o senhor estava falando, são classes, né? Então, pelas Sim. classes, a gente consegue ter vamos dizer assim, uma igualdade, entre aspas, né? Uma justiça maior. Agora, quando eu falo em gênero, algumas pessoas acham absurdo, né? A pessoa é um homem que hoje é mulher e está competindo no vôlei, por exemplo, no campo feminino. O esporte hoje consegue trabalhar essa questão? Existe algum consenso? Porque entre o leigo eu sei que não há consenso nenhum, né? Sim, essa questão é importante a gente sempre lembrar que são duas vertentes. Tem a vertente do esporte como uma ferramenta social e o esporte de alto rendimento. O esporte como uma ferramenta social, a gente já conhece a importância de colocar nossas crianças para ser fisicamente ativa, trazer a população para ganhar os benefícios do esporte, exercício físico, e a população trans, ela merece atenção, respeito, com toda certeza absoluta dentro desse sentido. Quando a gente fala de alto rendimento, o alto rendimento, o esporte de alto rendimento, como que ele é estruturado? O esporte de alto rendimento, ele não é inclusivo. Pelo contrário, ele é altamente exclusivo, sempre foi e sempre vai ser. Então é difícil da gente trazer uma conversa de aspecto inclusivo dentro de um ambiente que é altamente exclusivo. Se a gente for nas categorias de base dos maiores clubes de futebol do Brasil hoje, tem lá 400, 500 crianças. Quantas vão dar certo? Uma, duas? Não tem vaga no Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Série B para todas essas crianças. Um vai dar certo. Então, o esporte de alto rendimento, essa discussão é difícil justamente por isso. Vence o mais forte, vence o mais rápido, vence o mais habilidoso, vence mais talentoso, vence mais sortudo. Então, a gente está falando de algo que, se não viraria uma coisa que todo mundo é campeão, todo mundo ganha, aí não é mais esporte. Então, isso acaba dificultando essa discussão porque a partir do momento que a gente abre exceções numa coisa que é exclusiva, dá esses problemas. Mas você pontuou muito bem, essa discussão que você trouxe é o nosso dia a dia dentro do esporte paralímpico. Então, essa é a discussão que a gente tem. Então, existem reclassificações funcionais dentro do esporte paralímpico e o atleta reclama no sentido de falar, poxa, subiu a minha classe, quanto maior a classe, menor a deficiência, me subiu de classe, não é justo. Aí, às vezes, você vê... A gente tem o exemplo do Clodoaldo, por exemplo, Clodoaldo nadador, Clodoaldo, o tubarão, ele, na classe que ele estava antigamente, ele varria a classe dele, quando mudaram de classe, ele teve uma dificuldade enorme. Temos vários exemplos aí dentro do esporte paralímpico, que é essa discussão dentro do Paralímpico é basicamente todo dia. O que é Perfeito. Por isso que justo, eu né? trouxe, né? O que é Como que justo, equilibra? Como o que equilibra é isso, justo né? dentro do esporte. Existe justiça dentro do esporte nesse aspecto? Então,
é bem complicado por essa questão. Doutor, eu queria que o senhor desse, assim, a gente está caminhando mais para o final do programa já, infelizmente Uhum. passa rápido para caramba. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão do esporte no dia a dia. A gente ouve 1 milhão de vezes, né, os médicos dizendo da importância do exercício físico, da importância de manter o corpo em movimento, né, e o cuidado com a alimentação, obviamente, mas o que a gente tem visto, né, é que as pessoas estão extremamente sedentárias, e a gente tem tido muitos problemas, por exemplo, de ataques cardíacos, né, de pessoas jovens, né, 40 anos, às vezes menos, falecendo de infarto, né, e isso, a meu ver, né, que sou assim, ignorante, né, eu tenho um conhecimento parco no assunto, tem muito a ver com o estilo de vida que a pessoa leva também, né? Com certeza. Hoje em dia, a gente já tem muito bem estabelecido dentro da ciência que o exercício físico, o esporte, ele é um tratamento para essas questões que foram trazidas por você. Ele é igual, é um tratamento igualzinho com uma pílula, um remédio. Então, ela está relacionado à diminuição de infarto, diabetes, pressão alta, osteoporose, obesidade, câncer, diminui muito a incidência. Isso já está muito mais do que comprovado, já está muito robusto dentro da ciência essas questões. E eu sempre falo que a funcionalidade do ser humano está baseada na movimentação. Então, a gente tem que pensar no exercício físico como um aspecto justamente de saúde, para que a gente desfrute de todos esses benefícios dentro da nossa rotina, porque são diversos os benefícios são maravilhosos, e aí essa é a importância de estar tendo um acompanhamento médico, justamente para quantificar para cada pessoa quanto tempo ela vai fazer, qual a intensidade que ela vai fazer dentro da realidade dela ali. Então, eu diria que se não arranjar tempo para cuidar da saúde agora, vai arranjar tempo para cuidar lá na frente. E tem uma frase que colocam: se o exercício físico fosse vendido numa pílula, seria o remédio mais consumido no mundo. Então, infelizmente, nunca vai existir essa opção, então tem que ir lá e movimentar o corpo mesmo. Tá, joia. Doutor, assim, falavam muito, por exemplo, antigamente que tinha que ter pelo menos 3 ou 4 dias de exercício, 1 hora por dia, ou 50 minutos, enfim. Essa prescrição, ela continua válida, por exemplo, se eu não consigo fazer 3 ou 4 dias, consigo fazer dois, é melhor dois do que nenhum, né? Exatamente. Fazer algo é melhor do que não fazer nada, isso com certeza absoluta. As recomendações que a gente tem da OMS hoje são 150 minutos, 150 a 300 minutos semanais, ou então divididos entre treino de força e aeróbico, então a associação de treino de força com aeróbico, pelo menos aí 4 vezes na semana. Essas são as recomendações da OMS. Mas dentro da realidade de cada um, de novo, fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. O importante é se movimentar. Por exemplo, tem inclusive nas recomendações da Organização Mundial da Saúde 75 minutos semanais de intensidade vigorosa 2 vezes na semana. Então, lá, eu só posso fazer 2 vezes na semana, então faz lá 1 hora e 15, 2 vezes na semana, que você já vai estar atingindo as recomendações. E as pessoas têm curiosidade, de onde que saiu esse número? É um número cabal? É um número mágico? É um número que as pessoas, a partir desse número, conseguem começar a atingir os benefícios do exercício físico. Ter todos aqueles benefícios, aquelas adaptações que são positivas dentro do nosso corpo. Tá ótimo, doutor. Então, assim, parabéns, né? Boa viagem. O senhor está indo agora em breve. Os jogos acontecem no dia 17, né? Do dia 17 ao dia 25. 17 a 25 de novembro. Parabéns, grato por nos representar lá, né? Bom trabalho. Uma honra para mim. Obrigado, eu que agradeço aí o convite e estou à disposição aí. Tá ótimo. Bem, grato a você, cidadão, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui, é levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às 9h30 da noite, com reprise ao meio-dia e às 5 da tarde, também no YouTube, youtube.com.br TV Assembleia MT. Se você já está aqui, grato, curta, compartilhe, assine o canal, faça essa informação chegar para o máximo de pessoas possível.
Fique com Deus e até a próxima.